O problema da vacinação muda de lado. Sobram doses para pessoas com comorbidades e falta procura pela vacina. O agendamento está baixo por causa da dificuldade de conseguir laudos comprovando as doenças crônicas. A polícia investiga um esquema de desvio de produtos farmacêuticos e leite especial da Secretaria de Saúde de Quirinópolis. Pelo menos 12 pessoas são presas em Goiás, suspeitas de cobrar propina para acelerar o processo de abertura de indústrias. No dia da abolição da escravatura, a polícia resgata mulher que trabalhava há 5 anos sem receber salário. E mais, outras 5 pessoas são encontradas em situação semelhante à escravidão numa fazenda do sudoeste goiano. Vamos juntos, o Jornal Anhanguera já está começando. Muito boa noite para você, agora 7h07. Pelo menos 12 pessoas foram presas hoje em Goiânia e em outras 3 cidades de Goiás. Entre os envolvidos, há políticos e servidores públicos que cobravam propina de empresários. A Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão e de busca e apreensão em Goiânia, Catalão, Caturaí e também em Cristianópolis. A polícia descobriu que, de 2016 a 2018, um grupo formado por servidores públicos e até políticos, entre eles 2 ex-vereadores de Catalão, cobrava propina de empresários para acelerar o processo de autorização para a instalação de empresas em distritos industriais administrados pela Codego, localizados em cidades como Orizona, Senador Canedo, Mineiros e Uruaçu, e que o valor somado das propinas cobradas pelos bandidos chegou a R$1 milhão. Os bandidos até assinavam recibo das cobranças ilegais. Determinadas pessoas têm tanta certeza da impunidade que elas relaxam, que elas passam a se precaver cada vez menos. Nessa situação a gente viu uma naturalização mesmo da cobrança dessas propinas. Nós temos recibo de propina assinado por um dos investigados. Com o dinheiro da corrupção, os bandidos, segundo a polícia, compravam imóveis e carros de luxo e até faziam viagens internacionais. Até agora, a polícia já identificou 9 empresários vítimas dessa quadrilha. Outra informação levantada durante a operação é que parte desses suspeitos solicitou e até conseguiu sacar o auxílio emergencial do governo federal. A esposa solicitou o auxílio emergencial e chegou a receber uma parcela. Eles teriam se desligado da Codego, eram servidores comissionados e de lá para cá, preliminarmente, pelo que nós levantamos, não há nenhum tipo de auferição de rendimento lícito. A polícia também confirmou que alguns empresários que já tinham empresas instaladas nos distritos industriais também eram alvos dos bandidos. E quando esses empresários se recusavam a pagar propina para a quadrilha, eram ameaçados de despejo. Porque nada que você trate com representantes da administração pública, você vai fazer um pagamento pessoal. Você sempre tem que fazer um pagamento para o órgão, para a instituição, para a Codego. Ou você vai depositar na conta da Codego ou você vai pagar um boleto da Codego. Você não vai depositar um dinheiro na conta de um funcionário da Codego. Isso é absolutamente irregular. Sobre a operação da polícia, a atual administração da Codego diz que apoia o trabalho policial de hoje, inclusive nas investigações a respeito da atuação de antigos funcionários da companhia em gestões passadas entre os anos de 2016 e 2018. A direção atual também se colocou à disposição das autoridades. Reforçou ainda que tomou várias medidas para oferecer um trabalho com transparência. E a Polícia Civil investiga um esquema de desvio de produtos farmacêuticos e leite especial da Secretaria de Saúde de Quirinópolis, lá no sudoeste do estado. Até agora, 2 pessoas foram presas. Pelo menos 4 pessoas que não tiveram os nomes divulgados pela polícia são suspeitas de participar do esquema. Entre elas está um funcionário da Prefeitura de Quirinópolis e 2 empresários, donos de 2 farmácias, onde a Polícia Civil apreendeu nesta quinta-feira leites especiais, fitas de medição de glicose e luvas que foram desviados.
Por uma postagem nas redes sociais, a gente identificou que o comerciante estava vendendo as luvas que haviam sido comercializadas pela prefeitura por um valor muito menor do que o valor que a própria prefeitura havia comprado. A polícia fez um trabalho de investigação, constatou que o comerciante não tinha as notas fiscais da mercadoria que ele estava vendendo. Foi o atual prefeito da cidade quem denunciou o caso à polícia, depois que o responsável pelo setor de compras percebeu que havia algo errado com a quantidade de luvas adquiridas há pouco tempo pelo município. Eu pedi para a gente começar a fazer um filtro para ver onde é que essas luvas tinham chegado, onde elas tinham partido, né? E conseguimos achar o mesmo lote que veio para a Secretaria Municipal de Saúde em uma farmácia particular. O esquema funcionava da seguinte forma: o funcionário da prefeitura era responsável por conferir toda a mercadoria e distribuir nas unidades de saúde. Só que no meio desse processo, ele desviava alguns itens da lista e entregava ao intermediador, que ficava responsável por vender esses produtos nas farmácias. Com isso, os dois acabavam embolsando todo o dinheiro dessa venda ilegal. Um prejuízo de quase R$30 mil aos cofres públicos. 2 dos suspeitos, o homem que intermediava as vendas e um empresário, foram presos e vão responder por associação criminosa e receptação qualificada. Nós vamos investigar toda a equipe da Secretaria de Saúde, inclusive nos postos de atendimento, tanto no Hospital Municipal quanto nas farmácias, para tentar descobrir se mais produtos foram desviados, incluindo remédios. Em Rio Verde, uma mulher de 58 anos levou 11 facadas do marido e está internada em estado grave no hospital da cidade. O Eduardo Marim chega ao vivo com os detalhes para a gente. Eduardo, boa noite para você. Esse homem já foi preso? Foi sim, viu, Rosane? Boa noite para você, boa noite para todos. Esse homem, na verdade, é um aposentado de 70 anos. Ele foi preso em flagrante minutos depois do crime. Esse caso aconteceu num bairro nobre aqui da cidade, região do Interlagos. A gente, inclusive, tem algumas imagens cedidas por um circuito de monitoramento de vizinhança, ali da vizinhança, né? Que mostra o momento que as viaturas chegam para prestar o socorro à vítima e também viaturas ali da Polícia Militar. Esse homem, ele chegou a ser casado com a vítima cerca de 37 anos, estava recentemente separado, só que a mulher morava em frente da casa onde ele morava e ela ajudava ele com algumas tarefas de casa, como o almoço, por exemplo. Inclusive, foi próximo do horário do almoço que, por causa de uma confusão, de uma discussão entre eles, ele acabou se revoltando e dando mais de 10 facadas na vítima. Ela foi socorrida em estado grave, ele também teve alguns ferimentos, ambos foram levados para a UPA. A mulher foi transferida para o Hospital do Câncer aqui da cidade, ela segue no estado delicado, aguardando por cirurgia. Já o homem, ele está sob escolta, ele segue preso e segue em atendimento na UPA. A qualquer momento ele pode ser trazido aqui para a delegacia. Esse caso é tratado como tentativa de feminicídio, viu, Rosane? Eu volto contigo. Obrigada, Eduardo, pelas informações. E a polícia está reunindo laudos da perícia do caso do recém-nascido encontrado morto em Anápolis nesta quarta-feira para concluir o inquérito. A mãe, que confessou o crime, já está no presídio da cidade. O corpo do bebê ainda está no IML de Anápolis, passando por uma série de exames periciais, inclusive testes de DNA para identificar a paternidade da criança. Foi coletada a amostra do perfil genético do suposto pai. O carro que a mãe usou para deixar a criança foi apreendido. Câmeras de segurança flagraram a jovem de 24 anos descendo do carro com uma caixa de papelão. Dentro estava o filho dela, um recém-nascido. Ela deixou o bebê no terreno e depois ateou fogo. Em sua versão, ela disse que não sabia, ela não tem condição de afirmar se a criança se encontrava viva ou morta quando ela ateou fogo. A polícia tem até 30 dias para concluir o inquérito. Uma perícia vai indicar se o bebê já estava morto quando foi deixado no terreno. A mãe, que está presa no presídio aqui de Anápolis, deve responder pelo crime de ocultação de cadáver e homicídio qualificado. E também pode ser indiciada por infanticídio, caso o recém-nascido tenha sido deixado com vida no local. Segundo o delegado, a mãe não mostrou arrependimento durante o interrogatório e disse que a gravidez era indesejada e queria se livrar da criança. O juiz da Infância e Juventude de Anápolis explica que, para isso, existe um caminho legal. Você, mãe, que por uma razão ou outra não pode ficar com a sua criança, com o seu bebê. O caminho legal é procurar o Juizado da Infância e Juventude, o Fórum. Nós temos pessoas, equipe técnica capacitada para dar todo o acolhimento
e todo o amparo que você precisa para que você tome a sua decisão correta. No Poder Judiciário você não vai ser recriminada, não vai ser julgada. Pelo contrário, você vai ser amparada para que a sua entrega seja feita da melhor forma possível. Caminho certo, né, gente? A nossa produção vem tentando localizar a defesa da suspeita, mas segundo a polícia, ela ainda não acionou uma defesa. E a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma carreta com 30 toneladas de soja que foi roubada na madrugada desta quinta-feira, lá em Bom Jesus de Goiás, no sul goiano. Vamos para lá então conversar com a repórter Luana Nunes. Luana, boa noite para você. Onde é que essa carreta foi encontrada, afinal? Boa noite para você, Rosane, e para todos. Essa carreta foi encontrada aqui em Itumbiara, mas o crime mesmo aconteceu na BR-452, em Bom Jesus de Goiás. O motorista da carreta, que tem 47 anos, contou para a Polícia Rodoviária Federal que ele foi abordado por 2 homens fortemente armados. Depois disso, ele foi levado para um canavial e lá ele ficou refém desses 2 homens por um tempo. Aí ele aproveitou um momento de distração desses homens, entrou em luta corporal com eles e conseguiu fugir. Ele foi caminhando até uma propriedade onde pediu ajuda e só aí a PRF foi acionada. O motorista aí, contou para a polícia que eles estavam fortemente armados. A polícia tentou fazer rastreios para poder achar esses 2 homens, mas eles ainda não foram encontrados. A carga foi recuperada aqui em Itumbiara e o motorista está bem, viu, Rosane? Obrigada, Luana. Gente, o governo estadual anunciou para este mês a licitação de obras na trilha Caminhos de Cora Coralina. O investimento é de R$2 milhões para melhorar a infraestrutura no percurso de 300 quilômetros. Só que as obras nem foram licitadas e o projeto já foi barrado. Eduardo Dalot está ao vivo e explica para a gente o que aconteceu. Eduardo, boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. O motivo é justamente por questões ambientais, para preservar o parque ali da região dos Pirineus. A informação que a gente tem é que após uma reunião dos conselheiros dos locais onde a trilha de Cora Coralina passa, foi vetado o projeto que foi apresentado. No total, 7 conselheiros não aceitaram o projeto e 4 foram a favor. Dessa forma, o projeto foi negado. A gente conversou com o presidente da Goiás Turismo, que informou que tem trabalhado incansavelmente para colocar o Caminho de Cora em cena nacional, isso inclusive por determinação do governo do estado, mas que entende a opinião dos conselheiros e que será feito tudo para manter o Caminho de Cora sempre preservado com esse olhar especial para o meio ambiente. Então essa é a informação que a gente teve, inclusive as regras são definidas com a SEMAD, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e o Conselho Consultivo do Parque, então, que chegou a essa decisão. Vamos acompanhar a sonora. Goiás Turismo, o governo de Goiás, se preocupa muito com as comunidades locais, com o meio ambiente, com as regras das unidades de conservação, e nós vamos cumprir fielmente isso em relação à unidade de conservação do Parque dos Pirineus. Então, o Caminho de Cora vai continuar passando no Parque dos Pirineus, mas sem nenhuma intervenção, que foi uma decisão do Conselho, que embora consultivo, a gente entende importante, nós temos cadeira no Conselho Consultivo, uma decisão harmônica, inclusive, com representantes da comunidade local. Obrigada, Eduardo, pelas informações. Vamos então agora para a região leste do estado. O governador Ronaldo Caiado esteve hoje ali no entorno de Brasília. Ele falou sobre manter aberto o Hospital Regional de Lusiânia, mesmo depois da pandemia. A repórter Daiane Jardim acompanhou essa visita. Daiane, notícia boa para o pessoal aí, né? Boa noite para você. Ei, Rosane, boa noite para você. Notícia boa, né? O governador veio fazer anúncios de inaugurações de projetos relacionados à educação, inaugurou um laboratório de robótica aqui e outro em Valparaíso para atender jovens de baixa renda e falou sobre os investimentos que estão sendo feitos em saúde, entre eles que os 40 leitos de UTI abertos em Lusiânia para atender os pacientes com complicações de Covid no hospital regional que estava desativado. Ele disse que esses leitos vão permanecer abertos para atender urgências, emergências e também cirurgias eletivas. E disse também que em Formosa, os 20 leitos
que foram abertos em Formosa devem permanecer ativados também para atender a essa população do entorno, atender população que fica longe da capital, o que ele chamou de regionalização da saúde. Vamos ouvir um trecho da sonora do governador Ronaldo Caiado. Nós estamos regionalizando a saúde. A partir daí, no momento que nós conseguimos avançar na vacinação, nós vamos poder ofertar esses leitos a todas as cirurgias eletivas e também cirurgias de urgência, lógico. Mas isso tudo dando um potencial de trabalho, de atendimento para a população que ela nunca teve antes. Lembrando que esses leitos foram ativados no hospital regional que estava sem funcionar. A expectativa é que mais notícias venham, né, Rosane? Porque só no entorno a população estimada é de 1.200.000 habitantes. Com você. Obrigada pelas informações, Daiane. A seguir, uma mulher foi resgatada por trabalho similar a trabalho escravo. Sobram doses para pessoas com comorbidades e falta procura pela vacina. 7h21, já eu tô de volta. 7h23, já estamos de volta. Goiânia tem 120.000 pessoas no grupo de comorbidades da vacinação contra a Covid. Mas somente 25.000 já foram imunizadas até agora. A cidade já tem mais da metade das doses necessárias para cobrir esse grupo. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, a procura tem sido abaixo do esperado. E uma das justificativas é a dificuldade para conseguir o laudo e comprovar a doença. O seu Moser tem 55 anos. Ele teve paralisia infantil e já se tratou de um câncer da garganta. Ele está precisando de cadeira de rodas e sapato especial por causa da atrofia, mas não consegue nem seguir com o tratamento. E também não está conseguindo um laudo médico para poder agendar a vacinação contra a Covid-19. Estou encontrando essa dificuldade para me conseguir o relatório médico para me vacinar contra o Covid-19. Quando eu entro no aplicativo da Prefeitura para fazer o meu cadastro, lá tem a opção, mas para os médicos não tem. Há exatamente um mês, nós mostramos que as megaestruturas preparadas para a vacinação em massa de idosos estavam vazias, porque faltavam doses. Mas agora, as últimas remessas que chegaram ao estado mudaram completamente esse cenário. Hoje, não faltam vacinas. Goiânia já recebeu 60.000 doses para o grupo de comorbidades. Outras 21.000 já estão na rede estadual, reservadas para a capital. Então, Goiânia já tem mais de 80.000 doses para o grupo, que tem ao todo 120.000 pessoas. Mas até esta quarta, só 25.000 doses tinham sido aplicadas neste grupo. Nós estamos ainda com uma vacinação um pouco lenta, né? Nós acreditávamos que essa vacinação nesse momento estaria mais ágil. Parte desse processo de lentidão nós acreditamos que seja devido à comprovação da comorbidade, que as pessoas ainda estão buscando um relatório médico junto ao seu profissional assistente. Apesar desse ritmo, a Prefeitura espera vacinar todas as pessoas do grupo de comorbidades até o final deste mês. A Secretaria ela tem doses suficientes para fazer na população com comorbidade. Então, nós temos mais de 20.000 doses para fazer nesse grupo, só que não temos condições de ampliar para toda a faixa etária, porque pode sim gerar aglomerações e pessoas podem ficar um longo tempo esperando nas filas. A expectativa é até o final do mês de maio, nós já finalizamos portadores de comorbidade. Hoje, na UPA Chácara do Governador, as pessoas que agendaram esperaram até 2 horas na fila para conseguirem se vacinar. A Aparecida de Goiânia chegou a ampliar a vacinação de comorbidades para pessoas a partir de 40 anos. Só que, mesmo assim, a procura está bem abaixo do esperado. Em todo o estado, o ritmo da campanha segue devagar. O grupo de comorbidades, que é o das pessoas que têm outras doenças que aumentam o risco de ter Covid da forma mais grave, tem 616.000 pessoas e apenas 40.000 tomaram a primeira dose. É um grupo que, apesar de ser o maior grupo, ele tem a necessidade de comprovação da comorbidade.
Diferente de idoso que basta entregar um documento de identidade, para a comorbidade não. E isso pode estar fazendo com que a gente tenha uma velocidade um pouco menor do que a gente teve em relação aos idosos e a trabalhadores da saúde. Os esforços para proteger o maior número de pessoas continuam. Sábado vai ser o dia D de vacinação contra a Covid aqui em Goiânia. Vão ser 43 postos de atendimento para aplicar a segunda dose em idosos a partir de 62 anos, sem necessidade de agendamento. E também vai ser oferecida a primeira dose para pessoas com doenças crônicas. Mas essas vão precisar fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. E agora há pouco, a Aparecida de Goiânia ampliou ainda mais a vacinação contra a Covid-19. A partir de amanhã, pessoas com mais de 18 anos com comorbidades ou deficiência permanente inscritas no BPC poderão ser imunizadas. É preciso apresentar o laudo comprovando a doença. Para se vacinar nos drive-thrus, não é preciso agendar. Já para receber a dose nas unidades de saúde, é necessário fazer o agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida. Uma mulher de 48 anos foi resgatada por fiscais do Distrito Federal em uma chácara de Águas Lindas de Goiás. A situação dela foi comparada à escravidão. Vamos ao vivo até Lusiânia conversar com Mairo Otton. Mairo, muito boa noite para você. Conta pra gente que situação que essa mulher foi encontrada. Boa noite, Rosane. Boa noite para você que está nos assistindo. Olha, essa mulher de 48 anos, encontrada nessa chácara em Águas Lindas, estava morando com toda a família numa casa pequena e até sem energia elétrica. Desde 2016, ela não recebia salário. Então, para conseguir comer, ela dependia de doações dos vizinhos. Ela era empregada doméstica, mas também tinha que fazer serviços de jardinagem, limpar a piscina da casa e até ser cuidadora de uma idosa. Os fiscais do trabalho conseguiram resgatá-la e ela contou para eles que os patrões haviam prometido um lote lá no terreno como forma de pagamento, mas isso nunca aconteceu. A dona da chácara foi encontrada, notificada e agora vai ter que pagar pelos direitos trabalhistas desses últimos 5 anos. A mulher resgatada também vai receber uma indenização por danos morais. E olha, Rosane, uma última informação. Segundo o Ministério da Economia, nos últimos 24 anos, mais de 800 trabalhadores foram resgatados, encontrados assim, em condições semelhantes à escravidão. Esses dados são tanto do Distrito Federal quanto aqui da região do entorno. Um índice muito lamentável, né? E triste, né? Difícil, né, gente? Obrigada, Myron, pelas informações. E falando nisso, no dia em que era para comemorar a abolição da escravatura, infelizmente a gente te traz mais notícias sobre trabalhadores em situações que lembram a época da escravidão. No sudoeste do estado, 5 trabalhadores rurais foram resgatados numa situação extremamente precária. Nos registros feitos pelos fiscais da Superintendência Regional do Trabalho, é possível ver as condições precárias. Dormitório inapropriado, sem camas, cozinha improvisada junto com embalagens de produtos químicos, agrotóxicos, nenhuma higiene. A alimentação sendo preparada junto com as embalagens de agrotóxicos. A fazenda fica no município de Aporé. 5 trabalhadores rurais foram resgatados, 2 deles menores, de 14 e 17 anos. Nenhum deles era registrado. Encontramos aqui 5 trabalhadores em condições bastante degradantes, realizando a cata de tocos para preparo do solo para o plantio de soja. Eles estão abrigados aqui numa casa bem precária. A operação começou depois de denúncias recebidas pela Superintendência Regional do Trabalho. Foram 6 denúncias na região sudoeste. Em Rio Verde, um dos casos chamou muito a atenção. Um idoso trabalhava há 15 anos numa fazenda do município em condições extremamente precárias. Segundo os fiscais, o homem não recebia salário, bebia água de uma mina e dormia numa cama de madeira com um colchão bastante surrado. No ano passado, foram 6 operações realizadas depois de 34 denúncias recebidas. 46 trabalhadores foram resgatados. Neste ano, já foram 4 operações depois de 18 denúncias e 30 trabalhadores resgatados. Os trabalhadores não foram respeitados, eram alojados de qualquer forma, embolados, sem condições, sem camas suficientemente limpas, sem roupa de cama, sem as condições as piores possíveis, né? Os responsáveis foram notificados e tiveram que pagar os direitos dos trabalhadores.
O produtor rural também assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, se comprometendo a doar R$50 mil para o Conselho da Comunidade de Serranópolis e a não praticar as infrações novamente. Nós não conseguimos contato com o fazendeiro de Rio Verde. E 2 pessoas morreram no acidente entre 2 carros agora há pouco, lá em Rio Verde. A batida foi entre a GO 174 com a 333 na saída para Montevidéu. 2 pessoas também se feriram. As viaturas dos bombeiros, inclusive, estão no local. E na região de Rio Verde, os incêndios em imóveis aumentaram 60% neste ano. Ontem, uma casa pegou fogo na cidade. Se não fosse o trabalho rápido dos bombeiros, a destruição poderia ter sido bem maior. Um dos quartos foi o local mais atingido pelo incêndio. Os móveis e até as roupas, tudo destruído pelo fogo. No restante da casa, as chamas atingiram um teto. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. Ocorrências assim têm sido comum aqui em Rio Verde e também na região. Do começo do ano até agora, o número de incêndios na área urbana aumentou 60% se comparado com o mesmo período do ano passado. Para o Corpo de Bombeiros, a pandemia e o número maior de pessoas dentro das casas são fatores que contribuem para esta realidade. Pode ser fiação elétrica bastante antiga, sobrecarga, vários aparelhos ligados na mesma tomada, esquecer alguns objetos ligados, principalmente às vezes no quarto. No mês passado, 2 crianças que estavam sozinhas numa casa colocaram fogo num amontoado de roupas. As chamas atingiram um dos quartos e parte do teto do imóvel. Também no mês passado, os bombeiros salvaram um homem que estava dormindo durante um incêndio nesta outra casa. O tenente do Corpo de Bombeiros reforça que em situações como destes casos, a recomendação é sair do local onde está o fogo e buscar ajuda o mais rápido possível. Não ficar preocupado com bens, se possível, desligar a energia e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros para atender, prestar os primeiros socorros ali. O tempo continua estável com predomínio de sol em todo o estado. As regiões leste, sul e sudoeste registram temperatura mínima de 13 graus. Em Uruana, o dia começa fresco, com 14 graus. Pires do Rio registra mínima de 13 e máxima de 30. Lusiânia começa o dia aos 15 graus. E em Davinópolis, fica entre 15 e 29 graus. E a nossa imagem do dia, infelizmente hoje, é de um fazendeiro que foi atingido por um boi. O pecuarista estava acompanhando o trabalho dos funcionários quando um boi tentou pular um muro de mais ou menos 1 metro. A pata do animal atingiu o fazendeiro. Mário Pinto da Silva tem 72 anos e é muito conhecido em Formosa. Ele teve várias fraturas pelo corpo e traumatismo craniano. Passou por cirurgia e está internado no Hospital de Brasília. Claro que a gente fica daqui torcendo pela recuperação do seu Mário, viu? Se Deus quiser, logo, logo ele está na lida de novo. E eu tô indo embora. Amanhã eu tô de volta no J1, agora 7h35. Um beijo e um cheiro para vocês. A gente encerra hoje com imagens de Anápolis. Tchau, gente. Até amanhã.